galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 64. Hoje a gente vai estar abordando sobre poluição da água, meio ambiente e a destruição de patrimônios públicos. Então, os objetivos dessa aula são compreender ações humanas que ocasionam aí a poluição da água, refletir sobre o uso dos lixões e como eles são prejudiciais, estudar sobre a destruição do patrimônio público, compreendendo o que a legislação aponta, sobre essa questão aí. Então, os materiais que vocês precisam para essa aula: caneta, caderno de geografia e, se achar necessário, também o lápis e a borracha. Galerinha, poluição da água. O que é poluição da água? Poluir a água, não deixar a água no seu estado normal, no seu estado consumível. Então, o lançamento de efluentes industriais, que são materiais, aí, elementos produzidos pela indústria, e também agrícolas, pesticidas e fertilizantes químicos, Os pesticidas são substâncias feitas aí para evitar pestes na lavoura, Então, quando se tem uma peste, a lavoura, a agricultura, ela decai muito, a gente tem perda aí do plantio, e fertilizante, aquilo que vai tornar o solo mais fértil, ou seja, vai fazer com que cresçam aí muito mais plantas, plantas aí, fruta, legumes, enfim, do que o esperado. De lixo e esgoto doméstico são os principais responsáveis pela poluição das águas. Então, são esses aspectos que vão estar bem relacionados aí à questão da poluição da água. Então, quando um corpo d'água é o quê? Qualquer quantidade de água existente aí no ambiente. Um rio, mar, oceano, riacho, cachoeira, enfim. Recebe essas substâncias, sem o devido tratamento, ocorre a alteração na composição da água, ou seja, a água está no seu estado normal, natural, que a gente pode estar utilizando, e de repente ela vai receber uma substância, que muitas vezes é tóxica, e acaba acontecendo que ela vai ser alterada, porque essa substância ela vai se diluir nessa água. Fato que vai prejudicar, obviamente, a qualidade da água, Se a água está poluída, não é uma água que eu vou estar consumindo, bebendo, tomando banho, enfim. O lençol freático, que é aquela camada de água que a gente possui abaixo aí do solo, também acaba sendo poluído porque ocorre a infiltração dessa água contaminada. Então, continuando sobre a poluição da água, o esgoto doméstico, composto basicamente aí por fezes humanas e restos de comida, é rico em nitrogênio, Que vai causar a morte, se ele é lançado num rio, em alguma coisa sem o tratamento. O que vai acontecer? Essas espécies de plantas, de animais que vivem naquele corpo d'água, naquele rio, no mar, enfim, podem acabar morrendo por conta disso, Outro aspecto negativo é que esse esgoto possui uma grande quantidade de bactérias, Quando a gente tem fezes humanas, urina, mesmo restos de alimentos, a quantidade de bactéria presente é bem grande nesses locais, ok? Automaticamente também é óbvio que não é nada saudável, Que ocasiona aí diversos tipos de doenças, como diarreia e cólera em pessoas que consumirem a água poluída dessa forma. A cólera é uma doença onde ocorre aí uma bactéria no intestino, Uma doença bem séria. Aí nós temos as marés negras, que também é uma poluição da água, que a gente já abordou sobre as marés negras. Então, a maré negra, ela vai ocorrer devido ao derramamento aí de petróleo no meio ambiente. O que acontece? O petróleo é retirado de uma camada lá abaixo do fundo do mar, que é a camada pré-sal. Quando esse petróleo é retirado, ele vai ser trazido para a superfície para ser utilizado, ser feito diversos produtos dele. Só que nesse processo, quando ele sai da camada pré-sal e vai para a superfície, às vezes ocorrem acidentes onde esse petróleo ele acaba vazando, grandes quantidades, e aí obviamente acabam prejudicando, Ela fica ali no mar, é difícil retirar totalmente, Como vai retirar o petróleo dali?
é bem complexo, acaba se misturando com a água e acaba prejudicando aí a vida marinha. A limpeza e a recuperação de um derramamento de óleo é difícil e depende de muitos fatores, tá? Então é tentado realmente tirar aquele petróleo, mas é uma situação bem complicada. O tipo de óleo que é derramado vai interferir, a temperatura da água, tá? Que vai afetar na evaporação, né? Quando a água ferve, e os tipos de linhas costeiras e praias envolvidas, tá? Então aqui a gente tem algumas pessoas trabalhando nessa questão, né, da retirada da maré negra. Aí nós temos, então, nós abordamos aí sobre a poluição da água, né? Olha quantos meios que ocorrem e boa parte deles ocorrem por conta da população que prejudica aí um dos bens mais preciosos que a gente tem na nossa vida, que é a água. A gente não consegue sobreviver mais do que 5 dias sem ingerir água, tá? Então, por isso mesmo essa questão de consciência, se essa água não existe mais, nenhum de nós mais vai existir também. Aí nós temos os lixões, que a gente já abordou também. Nos lixões, os resíduos, eles são despejados diretamente sobre o solo. Não é que nem no aterro sanitário, onde aqueles resíduos são depositados, ficam longe de onde a população vive, tá? Então, assim, eles recebem, né, no aterro sanitário todo um tratamento, né, para o chorume, que é aquele líquido que sai do lixo, tá? Vai receber todo um tratamento, tá? Nos lixões isso não acontece, né? As pessoas depositam lá e andam sobre o lixo, então imagina quantas doenças a gente não pode adquirir num ambiente desse. Nesse caso não tem nenhuma preparação do solo, não tem tratamento para o chorume também, um líquido que é formado ali pelo acúmulo de resíduos. Ratos, moscas, aves, outros organismos vão viver tranquilamente naquele local e, obviamente, vão estar trazendo muitas doenças aí para aquele local. O solo também se prejudica muito, né? Imagina aquele chorume adentrando no solo, bem prejudicial. Os lixões, eles são uma péssima condição para o tratamento do lixo, né? Para o destino do lixo. O mais adequado, como a gente já falou, é realmente o aterro sanitário. E a gente tem, então, sobre os lixões, né? Então, no lixão, o lixo é depositado a céu aberto e vai gerar muitos impactos no meio ambiente e muito impacto social. Aqui o lençol freático, que a gente citou anteriormente, essa camada de água que a gente tem abaixo do solo. O chorume, que vai começar a vazar, obviamente, né? Em poucos dias o chorume já começa a vazar da sacolinha de lixo e daí ele vai começar a escorrer, né? Então aquele solo se degrada totalmente. E aí, pessoal, trabalhamos sobre o meio ambiente, essa poluição da água, os lixões, e agora a gente vai ver sobre a questão da destruição de patrimônios públicos, tá? Esses patrimônios pode ser tanto patrimônio histórico, cultural, que a gente já abordou, como pode ser patrimônio público que não está relacionado exatamente à cultura, tá? Por exemplo, uma placa de trânsito, uma calçada, enfim, algo que foi feito recentemente, um mais antigo, enfim. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas encontram patrimônios públicos como escolas e praças, e é dever, é claro, de toda a população mantê-los preservados. Então, a prefeitura vai estar elaborando todo um projeto, trânsito, por exemplo, vai colocar placas, taxões, pinturas, enfim. E é nosso dever, enquanto população, estar cuidando desse patrimônio, tá? Não estar destruindo. Só que acontece que tem pessoas que não sei por que começam a fazer a destruição desses patrimônios. É sobre isso que a gente vai falar. Quando alguém destrói esses bens, vai afetar quem? Tanto a história, a cultura daquele local, vai afetar as pessoas também e também vai estar transmitindo uma imagem bem ruim aí para os visitantes. Imagina, você chega numa cidade e vê isso daqui na cidade que você chega. Você não tem uma imagem boa sobre essa cidade quando a gente observa isso. Por isso a questão, né, manter sempre o nosso ambiente muito bonito na nossa cidade. Pessoal, aqui a gente tem um pouquinho sobre a lei que vai estar tratando sobre patrimônio público, né? Então, se alguém, né, destruir, deteriorar esse patrimônio, o que acontece? Então, um pouquinho aqui para vocês,
pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave, contra o patrimônio da União, né, do país, do estado, do município, empresa concessionária de serviços públicos e a sociedade de economia mista, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção, 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, tá? Então, realmente é uma questão bem séria e hoje nós temos muitas câmeras espalhadas pela cidade, inclusive, para estar evitando esse tipo de situação. Galerinha, agora refletindo um pouquinho. Essa reflexão vai fazer parte aí da tarefinha que vocês têm, tá? Então, reflita sobre como é a realidade da poluição da água no ambiente em que você vive. Pensa como é essa questão da água. Você já viu lugares onde a água está sendo poluída no ambiente que você vive? Ambiente, eu digo, no bairro, na rua, na cidade, enfim. O que é possível fazer para gerar menos impactos ambientais? Tá? Como erradicar a maré negra? Como evitar esses efluentes industriais, esses resíduos de indústrias e agrícolas serem inseridos na água, tá? E esse esgoto doméstico também, os lixões, será que eles deveriam existir? O que vocês vão pensar? Vocês vão pensar num desses aspectos, a poluição da água, pela maré negra, pelo efluente industrial, pelas substâncias agrícolas, ou então os lixões, e vocês vão elaborar uma solução tecnológica, tá? Para solucionar um desses problemas. Eu vou criar um aplicativo de celular para solucionar um dos problemas, ou para pelo menos diminuir. Eu vou criar um jogo online que vai estar trabalhando essa questão. Eu vou fazer não sei, uma máquina, um instrumento, um dispositivo que vai estar ajudando nisso, tá? Vocês vão criar, elaborar. Vocês não vão realmente fazer isso, tá? Vocês vão apenas elaborar e aí vão escrever ali na tarefinha de vocês, ok, pessoal? Então, vocês finalizaram essa lição, agora vocês vão fazer essa tarefinha sugerida pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!